Nessas eleições, para mim ficou claro o quanto a sociedade brasileira apoia a democracia como forma de governo com base na Constituição, e é importante destacar o excelente trabalho dos tribunais eleitorais que, mais uma vez, entregaram um pleito organizado com milhares e milhares de urnas eletrônicas que, além de seguras, ao contrário do que diziam os golpistas, fazem do nosso sistema dos mais confiáveis do mundo. Por falar nisso, vocês notaram que os golpistas da extrema-direita, que condenaram as urnas eletrônicas na eleição presidencial, não questionaram nessas eleições onde eles ganharam? Não vi um município que eles tenham questionado as urnas eletrônicas. Impressionante isso, né? Fica nossas preocupações, no entanto, como já foi registrado aqui anteriormente pelo deputado Luiz Couto, a entrada pesada, preocupante isso, gente, entrada pesada da milícia, do tráfico, da contravenção nas disputas eleitorais, financiando e apoiando candidatos. O que já era visto há tempos no Rio de Janeiro está se alastrando por todo o país de forma extremamente grave, preocupante. Em áreas que antes era um pastor que indicava o voto, tem agora também o chefe do crime ditando ordens eleitorais, infelizmente. Muito preocupante, insisto. Além disso, o peso das falsas emendas parlamentares, do orçamento secreto, extremamente influenciador na reeleição de prefeitos e na eleição de seus candidatos à sucessão. Nunca teve tanta compra de votos e tanto recurso usado para essa finalidade. Precisamos corrigir esses rumos e evitar o peso econômico nas disputas eleitorais para privilegiar políticas públicas essenciais e o processo democrático. Aconteceu um fato curioso em São Paulo. Guilherme Boulos, que é candidato à prefeitura pelo PSOL, PT, né, apoiado pelo presidente Lula, ele decidiu adotar a mesma linha de raciocínio do Lula. O Boulos agora deu para mentir descaradamente. Ele falou para o Ricardo Nunes, o prefeito da cidade, que o Boulos, como deputado federal, fez mais do que o prefeito. Bom, eu estou aqui para esclarecer, então, o que o Boulos fez como deputado federal no ano de 2024, tá? No ano de 2024, ele relatou duas propostas legislativas, e de sua autoria foram 58. Eu estou falando de número, tá, pessoal? Só para comparação aqui, o deputado que vos fala, Paulo Bilinski, relatou 31 projetos de lei e tem de sua autoria 993 proposituras. Essa é a verdade. Mas eu aproveito, presidente, essa oportunidade para falar sobre a tragédia que está acontecendo em São Paulo. Imagino que todos vocês estejam acompanhando. Na sexta-feira, 7 vidas foram perdidas no meu estado e, desde então, milhões de pessoas impactadas de todas as formas. Nós tivemos, por conta do temporal, mas também da ausência do poder público, mais de 2 milhões de imóveis sem energia elétrica. E até hoje de manhã, mais de 250 mil residências seguiam sem energia. A gente está falando de 3 dias. O que acontece em São Paulo é absolutamente desumano. E quando a gente fala de números, eu acho que é importante trazer um pouco em comparação. Primeiro, olhar para a Flórida. A Flórida enfrentou o furacão Milton e lá um número menor de residências ficaram sem energia, o que mostra o despreparo do poder público no Brasil para lidar com isso. Mas eu também queria trazer os relatos de amigas, vizinhos, de pessoas que perderam remédio, perderam a insulina, perderam a compra do mês, e a gente sabe que as coisas são compradas com muito esforço. E agora estão sozinhas, desamparadas. Acho que todos se comoveram com o depoimento da Luciana, que é mãe da Heloísa, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, que para manter a sua filha viva com respirador, teve que usar a bateria do carro. Eu trago isso porque não é a primeira nem a segunda vez que São Paulo sofre com enchentes temporais que deixam a população desamparada. Em novembro, foram mais de 4 milhões de imóveis. No começo do ano, em março, toda a região central de São Paulo sem energia por mais de uma semana. A verdade é que São Paulo está sofrendo com o fato de que por 3 anos a gente não teve prefeito. Não teve prefeito para fiscalizar, não teve prefeito para trabalhar, não teve prefeito para fazer plano, não teve prefeito para fazer poda de árvore. E pode falar grosso quanto for agora,
Mas o que a gente está vivendo é sim consequência de uma prefeitura ausente. E eu venho há anos, enquanto deputada federal, questionando a prefeitura, questionando também as agências reguladoras que não estão fazendo o seu trabalho corretamente, ANEEL, Arcesp, questionando o Ministério de Minas e Energia, que já deveria ter entrado em ação para dizer para a população brasileira o que está claro para todo mundo: a Enel não tem condições de prestar esse serviço. E é nosso papel, enquanto poder público, enquanto quem está aqui para servir, juntar forças, somar esforços para proteger, para cuidar das pessoas, e não é isso que está acontecendo. E, presidente, para concluir, eu finalizo com uma provocação. A gente, obviamente, está sofrendo as consequências de gente que não sabe o que é você juntar dinheiro para colocar uma compra na geladeira, de gente que não sabe o que é o medo que se sente da chuva quando você está numa área de risco. Mas até quando vamos tratar essas tragédias como se fossem inevitáveis, e quando é que a gente vai começar a responsabilizar quem deveria estar trabalhando para que elas não acontecessem? Dizer que privatizar serviços públicos como sendo uma coisa boa é mentira que a direita repete ao povo. São Paulo tinha a Eletropaulo. Os privatistas diziam: a empresa pública custa muito caro. Entregaram para a Enel, que reduziu os funcionários de 27 para 15 mil. Hoje, São Paulo está no escuro. A Enel não resolve o apagão e o prejuízo é de bilhões para a sociedade paulistana. Privatizar é que custa caro, e muito caro. E não é bom negócio. A qualidade do serviço é horrorosa. O descaso é absoluto. E a população fica abandonada. Mas o caso São Paulo e Enel é só mais um. Aconteceu lá no nosso estado do Rio Grande do Sul, com a Equatorial, onde cidades inteiras ficaram até 20 dias sem luz, depois da privatização da CE. E os problemas se repetem sem que as empresas tomem providências. Por quê? Custaria caro para elas. Então, o povo que pague o prejuízo. Aconteceu também no Amapá, e todos vocês lembram aqui, nós debatemos muito isso, foi uma empresa pública que teve que socorrer a população do Amapá depois da privatização, quando o Amapá ficou no escuro. Isso na energia. Mas temos o mesmo caso na água. No Brasil, privatizações deixaram populações inteiras com sede. Aqui nessa casa, o marco regulatório do saneamento foi comemorado. Mas atenção, entusiastas da privataria, as empresas privadas de saneamento já avisaram: não conseguirão cumprir a promessa de universalizar o abastecimento até 2033. São Paulo de hoje é Paris de ontem. Porto Alegre de hoje é Berlim de ontem. E mais de 300 cidades do mundo, o abastecimento foi entregue para o lucro com a mesma promessa de água para todos. Mentira, isto não deu certo. As privadas tomam o serviço, exploram o negócio, faturam horrores, mas não cumprem as suas obrigações. Na verdade, privatizar é uma escolha ideológica, e quem privatiza não quer serviço melhor para o povo, ele quer lucro para os amigos. É preciso falar a verdade. Cada vez que uma empresa pública é privatizada, muita gente ganha muito dinheiro e nunca é o povo. Para o povo, sobra o apagão, a sede, a conta cara. Sim, porque sempre o que se privatiza, a conta fica mais cara para a população. E as desculpas também são sempre as mesmas. A culpa é temporal, não do privado, que aumentou o lucro enquanto reduzia funcionários. E é só olhar. A Enel culpa a chuva. A Equatorial culpa a chuva. Vamos dar nome aos bois. A culpa mesmo é de quem transformou o direito à água e à luz em um privilégio exclusivo de quem pode pagar. A culpa, senhores,
é desta lógica da direita, capitalista, selvagem, desumana e sim mentirosa, que põe o lucro acima das pessoas. Presidente, também outro assunto que eu quero falar é sobre a intervenção do crime organizado no processo eleitoral. Hoje me dirijo a esta casa para tratar de uma questão de extrema importância e urgência: a preocupação crescente com a intervenção do crime organizado nas eleições e a ameaça que isso representa para a nossa democracia. Estamos vivendo um momento delicado em nosso país. O recente período eleitoral de 2024 trouxe à tona um cenário preocupante: a infiltração de grupos criminosos na política, que vem se tornando uma realidade alarmante, especialmente nas eleições municipais. E essa situação não pode ser ignorada ou minimizada, pois coloca em risco não apenas a dignidade de nossos processos eleitorais, mas também a segurança e o bem-estar da população. Dados levantados por especialistas apontam que a atuação do crime organizado durante as eleições foi uma das maiores ameaças que enfrentamos. A manipulação de resultados, a coerção de participantes e a utilização de métodos violentos para garantir poder e influência são práticas que não podem fazer parte do nosso sistema democrático. Mas, senhor presidente, quer dizer que isso aconteceu não apenas na minha... acontecido em outros estados. Surgiram a esta casa e a Polícia Federal para que possa dar continuidade às investigações, especialmente aqui no meu estado, no município de João Pessoa, onde a pressão foi muito grande. Dizer que privatizar serviços públicos como sendo uma coisa boa é mentira que a direita repete ao povo. São Paulo tinha a Eletropaulo. Os privatistas diziam: a empresa pública custa muito caro. Entregaram para a Enel, que reduziu os funcionários de 27 para 15 mil. Hoje, São Paulo está no escuro, a Enel não resolve o apagão e o prejuízo é de bilhões para a sociedade paulistana. Privatizar é que custa caro, e muito caro. E não é bom negócio. A qualidade do serviço é horrorosa. O descaso é absoluto. E a população fica abandonada. Mas o caso São Paulo e Enel é só mais um. Aconteceu lá no nosso estado do Rio Grande do Sul, com a Equatorial, onde cidades inteiras ficaram até 20 dias sem luz, depois da privatização da CIE. E os problemas se repetem sem que as empresas tomem providências. Por quê? Custaria caro para elas. Então, o povo que pague o prejuízo. Aconteceu também no Amapá, e todos vocês lembram aqui, nós debatemos muito isso, foi uma empresa pública que teve que socorrer a população do Amapá depois da privatização, quando o Amapá ficou no escuro. Isso na energia. Mas temos o mesmo caso na água. No Brasil, privatizações deixaram populações inteiras com sede. Aqui nessa casa, o marco regulatório do saneamento foi comemorado. Mas atenção, entusiastas da privataria, as empresas privadas de saneamento já avisaram, não conseguirão cumprir a promessa de universalizar o abastecimento até 2033. São Paulo de hoje é Paris de ontem. Porto Alegre de hoje é Berlim de ontem. E mais de 300 cidades do mundo, o abastecimento foi entregue para o lucro com a mesma promessa de água para todos. Mentira! Isto não deu certo. As privadas tomam o serviço, exploram o negócio,
faturam horrores, mas não cumprem as suas obrigações. Na verdade, privatizar é uma escolha ideológica, e quem privatiza não quer serviço melhor para o povo, ele quer lucro para os amigos. É preciso falar a verdade. Cada vez que uma empresa pública é privatizada, muita gente ganha muito dinheiro e nunca é o povo. Para o povo, sobra o apagão, a sede, a conta cara. Sim, porque sempre o que se privatiza, a conta fica mais cara para a população. E as desculpas também são sempre as mesmas. A culpa é temporal, não do privado, que aumentou o lucro enquanto reduzia funcionários. E é só olhar. A Enel culpa a chuva. A Equatorial culpa a chuva. Vamos dar nome aos bois. A culpa mesmo é de quem transformou o direito à água e à luz em um privilégio exclusivo de quem pode pagar. A culpa, senhores, é desta lógica da direita, capitalista, selvagem, desumana e sim mentirosa, que põe o lucro acima das pessoas.